Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou falar com vocês sobre Drácula, do Bram Stoker, que é esse livro aqui. A minha versão é da editora Príncipes, que é uma editora que publica os livros num formato mais simples, não é aquele capa dura, luxuoso, porém traz a história aqui direitinho e tal. Drácula do Bram Stoker é basicamente uma das maiores inspirações de contos de vampiros que tem hoje em dia. Uma coisa que eu gosto nesse livro é o fato... ainda tem que falar quantas páginas, né? Ele tem 370 páginas, basicamente, contando com as capas, é óbvio. E é um livro que, às vezes, ele é cansativo. Eu vou admitir para vocês. Mas por que ele é cansativo? É por causa da linguagem. O livro, ele se situa numa Inglaterra ali em 1980, 1880, um pouquinho antes do século XX. Então a linguagem ela é mais robuscada, que falam, né? Mais verborrágica. Os personagens usam mais termos. Tem basicamente uma linguagem formal, né? E o livro ele é muito detalhista. Mas uma coisa que é interessante é que por mais que o livro às vezes ele tenha esses diálogos mais extensos, ele me ganhou assim pelo fato de ser um conto de suspense, não um conto de terror simples. É suspense puro, porque você sabe que é um conto de vampiro desde o início. A gente está falando do Drácula, mas os personagens não sabem no começo o que é um vampiro. Fica ali num imaginário, tu fica pensando como é que vão descobrir, como é que vão derrotar esse personagem. A história ela se abre com o Jonathan Harker, que é um advogado que está querendo preparar uma papelada para um conde da Transilvânia se mudar para Londres. Ele vai até a Transilvânia visitar esse conde, é o Conde Drácula. O conde aqui ele tem uma presença muito boa no início do livro. É um personagem que as descrições dele, tu fica imaginando, tu tenta montar esse personagem. Ele é enigmático, é uma figura misteriosa. E o Jonathan, ele é um homem simples, com bons princípios. Uma coisa que eu achei legal nesse livro é que todo personagem masculino que tenha destaque ou protagonismo, não um filho da puta, por assim dizer. Não, são personagens de boa índole, mas não é aquela boa índole de tipo, eu sou muito ingênuo. Não, são personagens de bons princípios e tal. Os sentimentos aqui expressos pelo Bram Stoker nesse livro são ótimos. Os mocinhos, eles não são aqueles mocinhos assim. Tu vai olhar, por exemplo, às vezes uma história boba do Superman que é abordado ele de forma perfeita. Não. Aqui os mocinhos, eles têm as suas falhas, eles têm suas ânsias. O próprio Van Helsing aqui nesse livro, ele não é um protagonista, mas ele é um coadjuvante de luxo. Ele tem destaques aqui, a inteligência dele é muito bem destacada pela escrita do Bram Stoker. Tanto é que ele é o primeiro personagem a desenvolver ali a trama pra gente saber as coisas do Conde. É um personagem inteligente e fascinante. Só que às vezes o Van Helsing, ele é um os diálogos que o Bram Stoker escreve para ele são muito extensos para basicamente assim mostrar, olha, esse cara aqui ele é mega inteligente, mega espertão, ele é o cabeça da parada. Então tu fica assim, quando tu chega em alguns diálogos, tu fica, cara, eu sei que esse cara é inteligente, não precisa reafirmar. Mas é aquilo, é escrito da época, então tu acaba perdoando. O livro, ele não é aquele livro assim, que você lê capítulo 1, capítulo 2, não. Ele se divide em relatos. Você vê relatos do diário de cada personagem. Por exemplo, quando abre aqui, tu tem o relato do Jonathan Harker. Depois você vai tendo relatos de outros personagens, como a Lucy, o Westenra, tem também a Mina, que é a esposa do Jonathan, tem o Dr. Seward, que é um psicólogo, que vai se envolver ali por causa que ele tem sentimentos pela Lucy, que porventura é amiga da Mina.
tem às vezes relatos do próprio Van Helsing e por aí vai. Tu tem basicamente os personagens escrevendo em diário. O final do livro, ele é rápido. Eu acho que o Bram Stoker ele escreveu o final um pouco rápido demais. Mas foi um final coerente. Porque se ele fosse tentar fazer um final épico, acabaria ficando... Como é que se diz? Como eu posso dizer, assim, de uma forma correta? Ficaria incoerente com a trama. É uma trama muito pé no chão. Mas quando eu digo muito pé no chão, não tô querendo dizer que o Drácula é só um cara que veste uma dentadura e sai mordendo os outros. Não. É uma trama pé no chão no quesito que não explora assim, um apocalipse vampírico ou coisa do tipo. Explora mais a ameaça do conde mesmo. E é muito bem feito. As cenas de tensão são as melhores que eu já li num livro até agora. Claro que pode ter um livro aí que supere isso, é claro. Aí a gente vai achando leituras que vão superando as outras que a gente fez, é natural. Mas, por enquanto, são as melhores cenas de tensão que eu já li no livro. Que eu realmente temia pelos personagens, não porque eu gostei deles, mas sim pela atmosfera criada ali pelo Bram Stoker. Todo o mistério que ele vai fazendo. Ele não faz uma mitologia de vampiros a fundo. Ele faz mais assim, ele pega aquele ambiente que ele criou e vai desenvolvendo aquilo. E é muito bem feito. Os coadjuvantes são ótimos. Tem ali o Quincy Morris, que é um personagem sensacional. Para mim é um dos melhores. O Arthur, que é o marido da Lucy, o quase marido, né? Porque acontece um negócio chato na trama. Ele é um personagem muito interessante. A própria Lucy mesmo, eu fiquei assim, gostei da personagem. Agora, realmente assim, por mais que eu esteja falando mais de personagens masculinos, a Mina, que é a esposa do Jonathan, ela é o grande destaque do livro. Aqui o livro, por mais que ele seja um livro de uma época em que provavelmente o machismo era uma coisa muito grande, o Bram Stoker exalta ela. O cara dá características de esperteza. O próprio Van Helsing fica estupefato com a esperteza da Mina. E é uma personagem muito bem desenvolvida. Então, para mim, assim, é um livro muito bom, muito inteligente, que mesmo sendo um texto de época, não é datado. É muito bem construído isso aqui. Muito bem feito. Eu acho que Drácula de Bram Stoker é o que um filme de vampiro deveria ser. Eu não vi o filme direito do Coppola, eu planejo rever, mas se eu fosse para pedir uma adaptação de Drácula de Bram Stoker, eu acho que seria legal uma série para criar mais tensão. Uma série de duas temporadas talvez seria bom. Uma minissérie. Isso aqui ficou bem feito. Muito bem feito. Que nota eu dou para esse livro? Cara, talvez as pessoas possam falar, caramba, Cadu, tu vai dar 10 pro livro? Pô, vou dar 10 pro livro. É um livro que me agradou, é um dos melhores que eu já parei para ler. É uma leitura muito gostosa, muito bem feita. Então, é isso, gente. Vou deixar o link para essa edição aqui na descrição. Mas caso vocês gostem de edições mais caprichadas, tem na Amazon, tem outras edições. Tem uma até com uma capa dourada lá, bonitinha e com as páginas vermelhas. Então, deem uma olhada nesse livro aqui que vale a pena, sim. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí abaixo se vocês já chegaram a ler, têm interesse a ler, né? Comentem, é sempre bom. Valeu, obrigado e tchau, tchau.